Eu acho que não há necessidade de fazer aquelas recomendações que o Coronel Fábio já fez várias vezes, né? Todos já sabemos como é que funciona, sobre deixar o microfone desligado e outras coisas técnicas aí que é coisa do Dr. Juarez. E quero cumprimentar também o Dr. Fábio, que eu não estou enxergando ainda, nosso procurador de justiça. Mais uma vez estará junto conosco, nos ajudando a fazer justiça. Nós temos um problema não, uma decisão a tomar, que a doutora Maria Emília está retirando de pauta o seu processo, né? Então, nosso primeiro processo de hoje será o do doutor Fernando, e que eu já vou apregoar. É uma apelação criminal número 10.014/88 de 2018.921.002. O apelante é o Ministério Público, os apelados são os soldados Eduardo Doldan Rolim e Everton Diniz Chances Maron. Relator, desembargador militar, Dr. Fernando Guerreiro de Lemos. Revisor, desembargador militar, Paulo Roberto Mendes Rodrigues, e os advogados são o Dr. Fábio e a doutora Luísa Veríssimo. E eu tenho a honra de passar a palavra ao eminente relator, juiz, desembargador militar, doutor Fernando, para o seu relatório. Senhor presidente, minhas saudações, Vossa Excelência, eminentes pares, eminente procurador, doutor Fábio, Aline, senhores advogados presentes. É uma satisfação vê-los todos com saúde e iniciando a nossa sessão de hoje à tarde. Vamos ao relatório. O Ministério Público, por seu representante legal em atuação na segunda auditoria militar de Porto Alegre, ofereceu denúncia contra o soldado Eduardo Doldan Rolim e contra o soldado Everton Diniz Chances Marrom, dando como incurso nas sanções do artigo 319 do Código Penal Militar pela prática do seguinte fato delituoso. Fato 1. No dia 24 de janeiro de 2017, no período compreendido entre as 1h44 e 4 horas da manhã, nas proximidades da rua Maurício Sirotsky Sobrinho, mais precisamente no pátio da empresa metalúrgica Magnum, limitada, Distrito Industrial, em Cachoeirinha, os denunciados que compunham a guarnição que tripulava a VTR número deixaram de praticar indevidamente a de ofício, qual seja efetuar policiamento extensivo, para satisfazer sentimento pessoal de comodismo e desídia. Os denunciados nessa ocasião, conforme a escala juntada nas folhas, dos autos do IPM, embora escalados no primeiro turno de serviço, sendo o denunciado Rolinho, o motorista, e o denunciado Sanches, o patrulheiro da guarnição, deixaram de efetuar o policiamento ostensivo como lhes era devido, e permaneceram com a viatura por comodismo e desídia no interior do pátio da empresa, por cerca de 3 horas ininterruptas, conforme demonstram os dados GPS da viatura acostados às folhas 14 e seguinte dos autos. Fato 2. No dia 28 de janeiro de 2017, durante a madrugada, entre as 2 horas e 36 minutos e 3 horas e 46, e 4 horas e 24 e 6 horas e 1 minuto, nas proximidades da rua Sirotsky Sobrinho, mais precisamente no pátio da empresa Magnum, Distrito Industrial do Cachoeirinho, os denunciados que compunham a guarnição que tripulava a VTR número deixaram de praticar indevidamente a de ofício, qual seja efetuar policiamento extensivo, mas para satisfazer o sentimento pessoal de comodismo e desídia. Desculpa. Os denunciados, nessa ocasião, conforme a escala juntada nas folhas, embora escalado o primeiro turno de serviço, sendo o denunciado Rolim, o motorista, e o denunciado Sanches, o patrulheiro, deixaram de efetuar o policiamento extensivo, como lhes era devido, e permaneceram com a viatura por comodismo e desídia no interior do pátio da empresa Magno, por cerca de 3 horas fracionadas, conforme demonstram os dados GPS da viatura acostados às folhas 33 e seguinte. A denúncia foi recebida em 17 de março de 2018 na competência do Conselho Permanente de Justiça. Citados, os réus foram qualificados e interrogados, as testemunhas arroladas foram ouvidas, o processo
transcorreu de forma regular. O feito foi julgado em 28 de janeiro de 2020, às 14h10, para ser uma julgamento, na ocasião que o Conselho Federal de Justiça, a unanimidade julgou improcedente a denúncia para absolver os denunciados com fundamento na linha E do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. A sentença foi julgada aos autos, inconformado com a decisão, o Ministério Público, em razões de apelação, sustenta que a materialidade do fato, ou seja, a prova de sua existência, restou comprovada pela análise do GPS da viatura, que era tripulado pela guarnição, dos recorridos em ambas as ocasiões. Aí, relata mais as suas razões. Subiram os autos, com vista ao procurador de justiça, doutor Fábio, opinião pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto com a manutenção da sentença recorrida. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. Tenho a honra de passar a palavra ao eminente revisor, desembargador militar, Coronel Mendes. Está sem som, Coronel Mendes. Tá. Não acrescentar. Agora sim. Deu. Agora sim. Agora sim. Sim. O Coronel Mendes como revisor. Senhor presidente. O senhor pode repetir que eu não ouvi. Nada a acrescentar. Agora ouvi bem, obrigado. Tenho a honra de passar a palavra ao eminente procurador de justiça, doutor Fábio Costa Pereira, a quem eu concedo a palavra pelo prazo regulamentar para a sua sustentação oral, não sem antes cumprimentá-lo efusivamente. Obrigado, senhor presidente. Em exercício, boa tarde para o senhor. Eu acho que hoje vai ser sua última sessão, doutor Fábio. Eu acho que retorna na próxima, não? Exatamente. Na próxima sessão já teremos a honra de contar com o nosso presidente, Coronel Fábio. É um prazer ter novamente o senhor na coordenação da nossa sessão. Mais uma sessão de julgamento via remoto. Mais uma sessão de julgamento remota, na qual, hoje com a saída de pauta de um processo, com 2 processos em que eu me manifestei, um pelo desprovimento da apelação, que nesse caso que é por apelação do Ministério Público, e outra pela absolvição. Minha participação, na verdade, é de só menos importância. Eu gostaria de cumprimentar também o Coronel Berni, né, como o decano nesse instante dos desembargadores que estão julgando. Em seu nome eu faço a saudação aos demais desembargadores militares, a doutora Maria, como sempre, em quem eu sempre faço questão de saudar, como a nossa representante feminina na bancada, e nesse ato saudando todas as mulheres do Tribunal de Justiça, inclusive as advogadas, que aqui também sempre militam. Hoje era para estar militando a doutora Gabriela, mas como não entrou em pauta, mas de qualquer sorte fica a saudação aos nossos funcionários, que sem eles é impossível o nosso trabalho. Doutor Fábio, minha saudação, mas o senhor sabe que eu não tenho o hábito de reiterar as coisas que eu já falei no parecer. Não tenho o hábito de ser redundante, eu sou pontual, então, como a minha manifestação escrita, eu fiz uma análise bem acurada com relação aos fatos e concluí que não era o caso de provimento do apelo do Ministério Público. Eu não vou aqui reiterar, não vou aqui ocupar a tribuna para ler o que eu já havia dito por escrito e que todas vossas excelências já leram. Por consequência, eu só vou reiterar o meu parecer no sentido do desprovimento do apelo do Ministério Público. A manifestação, senhor presidente. Senhor presidente, eu terminei a manifestação. Ele terminou, agora passa a palavra ao Muito obrigado, doutor Fábio.
Cumprimentando o nobre defensor, doutor Fábio Silveira, tenho a honra de passar a palavra para a sua sustentação oral. A honra é toda deste defensor constituído, por hora sustentando suas contrarrazões. Tá ruim, hoje está horrível, né? Perdão. Posso prosseguir? Juarez, nós estamos com um problema aqui, eu não estou ouvindo o doutor Fábio. Sim, senhor decano, já estou com ele aqui no chat tentando resolver o som dele que está muito baixo. Tá ótimo, obrigado. Doutor Fábio? Sim, eu estou acompanhando. Melhorou? Ainda um pouco baixo. Eu vou ter que gritar bastante, então. Vai ser breve, mas vou gritar. Porque eu não tenho recurso de microfone agora para usar aqui. Tá, perfeito. Nesse momento, vou ser breve na saudação, saudando o decano, saudando os senhores revisor, relator e revisor, saúdo a doutora Marimília, saúdo o doutor Amilcar, saúdo ao senhor, ao vice-decano, coronel Brum, a quem assinalo inicialmente a homenagem especial pela sua participação no nosso último evento do mês do advogado, lá na Comissão Especial de Direito Militar da OAB, onde suportou galhardamente as perguntas dos colegas advogados e os questionamentos e sugestões para que todos possamos melhorar o exercício jurisdicional do Tribunal Castrense e do piso desse tribunal, e também as instituições parceiras do Poder Executivo, Comando do Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. Quero dizer que foi um dos melhores eventos promovidos por esse comemorativo deste ano, e quero lhe agradecer mais uma vez. Já fiz os agradecimentos na palestra, em que eu humildemente era o mediador. Imaginem que eu não consigo suportar ficar calado e conseguir durante todo esse tempo, e tenho que agradecer a colaboração e a presteza perene dos desembargadores já convocados a nos auxiliar neste nosso ministério, e aviso e solicito, venham aos demais, inclusive ao senhor doutor procurador, para que possamos contar com as suas presenças nos próximos eventos. Dito isso, entro no tema da apelação do Ministério Público quanto aos recorridos Eduardo Doldan Rolim e Everton Diniz Sanches Maron, para dizer, e não poderia ser diferente, que os argumentos ministeriais permanecem incabíveis. Na estrutura do que foi apurado, senhores, a base utilizada pelo Ministério Público é extremamente movediça. O que nós temos ali é um GPS que há comprovadamente um delay de sinal e uma imprecisão de metros que os coloca em posições diversas de onde o Ministério Público intuiu que eles se encontravam. De modo que o que nós temos aqui é a informação de que eles se encontravam em uma barreira na via pública e que na frente, próximo dali, numa base de entre 30 e 50 metros de passo de abastecimento, e o GPS da viatura estava dentro da empresa, no sinal. Só que, senhores, o proprietário da empresa veio aos autos e disse que ele não deu a chave para ninguém, que ninguém estava usando o acesso ao pátio interno da indústria para parar com a viatura. Nunca foi feito esse procedimento. Outra questão a reforçar é que este local, de fato, é um local que havia ordem, determinações para abordagem. Neste toar, o que eu tenho que dizer aos senhores é o seguinte: não é a absolvição mais satisfatória que a defesa busca, é a satisfação de buscar o justo e, em não conseguindo buscar o que efetivamente ocorreu, absolver-se pelo beneplácito da dúvida. É muito melhor, já que nós não conseguimos, no processo, apurar responsabilidade, que nós inocentemos aqueles que podem ser inocentes, sob o risco de estarmos causando prejuízo a alguém que de fato o seja. Esta dúvida
foi acolhida integralmente pelo piso, lá pela segunda auditoria, pelo juiz Togado e pelos membros do sodalício, no sentido de absolver pelo artigo 439, a linha E do Código de Processo Penal Militar. Vejam bem, senhores, não existe, está deserto de mais provas a amparar o recurso ministerial. O que tem o Ministério Público é a questão do GPS, que comprovadamente é falha, foi comprovado por vários argumentos e por documentações, por relatórios obtidos de sites de busca da internet, mostrando que não existe essa precisão milimétrica de onde o veículo poderia se encontrar. E também, senhores, se a administração notou isso no momento em que havia notado e não produziu nenhuma prova naquele instante, nós temos um amparo que é dito que eles não teriam lavrado documentos sobre esses feitos, mas os documentos surgiram, apenas a P2, que foi acionada para encontrar os documentos operacionais, não encontrou numa primeira pesquisa, entrou no P3, no cartório, atabalhoadamente, não solicitou auxílio de ninguém, quem estava dando suporte a eles era uma estagiária, então os documentos estavam lá comprovando que houve abordagens praticadas pelos militares nesse interregno. De modo, senhores, que a imprecisão relacionada ao GPS, associada ao documento operacional, que jamais foi questionado quanto à sua veracidade, nós temos que trazer para esses autos que não existe certeza suficiente para amparar um juízo de condenação. O juízo de condenação, senhores, é consabido, a doutrina toda diz isso, ele é muito mais lesivo, em caso de dúvida, do que o correto e salutar o uso do artigo 439, a linha E, do Código de Processo Penal Militar. A documentação, aliás, operacional que eu citei, ela foi efetivamente preenchida, foi localizada por alguém que não são os interessados, pela soldado Aline, que essa sim trabalhava no P3, em sala de operações, quer dizer, subordinada à coleta de documentação, e encontrou os documentos dentro do arquivo, onde antes a P2, que não conhecia a movimentação dentro da sessão, não conseguiu, ou informa não ter conseguido encontrar. Os documentos foram recebidos. O parquê jamais disse que os documentos eram inverídicos. Aqui o que se buscava era apontar como se tivessem esses soldados dormido em serviço. E aí se colocou a tese de que eles teriam prevaricado por desídia, por comodismo, porque não havia provas. Já não havia provas de que efetivamente teriam dormido em serviço. Como não havia provas de que tivessem dormido em serviço, optou o Ministério Público da segunda auditoria por acusá-los de prevaricação, que também não contém as provas, uma vez que estão nos autos as duas documentações operacionais atinentes às duas oportunidades relatadas na denúncia. De modo que, senhores, os senhores conhecem o critério do doutor Procurador de Justiça, e vou ter que dizer, é extremamente coerente e extremamente correto, tanto quando se opõe à tese defensiva absolutória, quando eu sou patrocinador do apelo, como é extremamente correto, extremamente equilibrado quando se posiciona contrariamente ao pleito do apelante quando é o Ministério Público. Nós estamos munidos de todos os meios e todos os dados para dizer que nas imediações do portão da Metalúrgica Magno havia operações de trânsito. Aquele local, para que os senhores possam se situar, fica entre o Cachoeirinha e Canoas, o distrito industrial. Por ali passam criminosos em fuga por atos praticados em Cachoeirinha, que deslocam para Canoas, e o trajeto contrário. De modo que ali, sim, é um local comprovadamente, já foi comprovado pelos depoimentos, pela prova testemunhal, é um local comprovadamente com ordem de serviço para a realização desse tipo de atividade. Ademais, se essa denúncia fosse procedente, deveria chamar para responder também por prevaricação ou
fiscalização do senhor coordenador, que disse que não deu falta, fez a fiscalização constante e não deu falta do efetivo relacionado na denúncia durante as fiscalizações. Ou seja, são muitos mais elementos a dizer que este fato de prevaricação não ocorreu do que, de fato, busca exprimir o Ministério Público. Senhores, eu vou passar os olhos aqui sobre o feito. Me parece que nós temos também uma prescrição projetada, no caso contrário, de modo que eu tenho que falar sobre isso também. Pelo que vimos, as condenações dos réus não alcançariam uma pena superior a 11 meses e 29 dias, de modo que se operaria, no caso da Casa Castrense Revisora, entender pela procedência do pedido ministerial, se operaria a extinção da punibilidade pela prescrição na fixação da pena. Certo? Esse é a opção primária, em conta procedente, não havia registro nenhum contrário a isso, e os vetores apresentados por ele também são favoráveis. Ou seja, a pena permaneceria próxima ou no mínimo legal, como é a tradição nesta casa. Sendo assim, senhores, este detentor constituído requer a improcedência do apelo ministerial nas formas, sendo mantida a sentença na forma rígida como foi estabelecida, e também na forma do parecer do Procurador de Justiça, Dr. Fábio Costa Pereira, a quem rendo minhas homenagens, uma vez que agora, sendo já acalmado de falar, e ainda fazendo um esforço para falar alto, recebo as minhas homenagens, meu respeito e minha amizade profissional. Saúdo também os demais servidores que tornaram possível essa sustentação. Bom trabalho, senhores. Obrigado, doutor Fábio. Dando continuidade, espero que os eminentes pares tenham ouvido toda a exposição do doutor Fábio Silveira. Sim, deu para ouvir. Muito obrigado, doutor Fernando. Então, restituo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do seu voto. Obrigado, presidente. Renovando as saudações, vamos ao voto. O recurso é tempestivo e adequado. Senhores pares, o recurso de apelação não merece prosperar. Senão, vejamos. De pronto, para melhor compreensão dos fatos, a fim de evitar desnecessária tautologia, passo a reproduzir o resumo dos interrogatórios e depoimentos judiciais constantes da sentença, que acolho como minhas razões de decidir. Em verbos. Eles são longos, estão aí à disposição. Conforme saliento na sentença, que fizeram abordagem de trânsito no local e que teria gerado os boletins de atendimento números, eventos tais e tais. Datas, respectivamente, de 24 e 28 de janeiro de 2018, confeccionados pelo soldado Sanches. O primeiro boletim de atendimento, referente no dia 24, apontado no horário da 1h30 e final às 4h30, registrou: foi efetuada contenção no endereço supracitado, onde foi feito abordagem de pessoas, moto e veículos. Não foi nada constatado. Abordados 35 veículos, 12 motos e 60 pessoas. O segundo boletim de atendimento, referente ao dia 28, apontado o horário inicial das 2h e final às 6h, registrou: foi feito barreira no endereço supracitado, onde abordou 43 veículos, passeio, 18 motos e 61 pessoas, nada contestado.
Inicialmente, já adentrando a análise da prova, aponta o Ministério Público os dados dos boletins de atendimento e destaques foram inventados pelos acusados, que se utilizaram de tal falsidade como meio para justificar a prevaricação cometida. Com efeito, cabia exatamente ao órgão acusador comprovar tal sustentação, o que inocorreu nos autos. Vale dizer, não existe qualquer prova de tal afirmação, ficando assertiva no campo das suposições. Outro ponto de extrema relevância, que contrapõe a tese acusatória, foi a abordagem feita pela defesa acerca do alcance e margem de erro do aparelho GPS que serviu para embasar a denúncia. Em que pese a certidão de número emitida com base nos relatórios do GPS, que aponta que a viatura estava no pátio da empresa, a defesa diligentemente trouxe aos autos de imagem, evento 43, que esclarece a forma de funcionamento do GPS, demonstrando a falta de precisão do equipamento, que varia de 52 a 102 metros, conforme mostra as capturas de tela. Imperioso registrar em atenção ao afirmado pelo Ministério Público que a aludida falta de precisão do GPS não é uma prova ou elemento definidor dos fatos, mas uma a ser considerada na confrontação com as demais. Ademais, o proprietário da empresa, em seu depoimento no IPM, diz que não conhece os réus, além de que a metalúrgica fica fechada à noite e que não seria possível os policiais nela entrarem somente se possuísse o controle remoto. Logo, como bem destacou o magistrado de primeiro grau de justiça na sentença, aspas, analisando-se tal contexto probatório, evidenciou-se que a condenação dos acusados, apenas com base no relatório do GPS, seria temerária, considerando que esse sistema possui uma margem de erro considerável, sendo efetivamente possível que o GPS estivesse apontando a viatura parada dentro do pátio da empresa, quando essa estaria no recuo da via pública, em frente à metalúrgica, local em que as testemunhas militares deram conta que havia abordagem, fecha aspas. De outra parte, como se viu, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas não respaldam com certeza necessária a tese acusatória, porquanto nenhuma testemunha foi presencial dos fatos. Aliás, a negação dos acusados sobre o cometimento dos delitos não foi confrontada pelas testemunhas. Frisa-se que 6 testemunhas militares declararam que era comum em uma guarnição de 2 membros apenas procedesse à abordagem de veículos e pedestres nas madrugadas, no local dos fatos, isto é, nas intermediações do portão da metalúrgica Magnum Militar. Nesse sentido, foi evidenciado pelo excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, com assento nesta casa, senhor Fábio Pereira, em seus judiciosos parecer, aspas. A maioria das declarações foi no sentido que, corriqueiramente, são feitas barreiras, contenções, abordagem no local dos fatos. Da mesma forma, nenhum dos depoimentos assegurou que, naquelas datas, os réus entraram efetivamente na empresa para dormirem ou descansarem, ou ainda que, naquelas datas, agiram com desídia e comodismo. Fecha aspas. Assim, data máxima vênia as provas angariadas demonstram que os militares permaneceram no Distrito Industrial de Cachoeirinha nas datas e horários constantes da denúncia. Entretanto, não existe nos autos prova segura ou robusta que os acusados deixaram de efetuar o policiamento ostensivo e ainda que assim agiram para satisfazer interesse pessoal e desídia e comodismo. Quanto ao pedido subsidiário, da incidência da prescrição projetada, frente à absolvição dos acusados, a sua análise resta prejudicada. Portanto, confrontando-se as provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial, não verifica compatibilidade nem concordância suficientes para a imposição de um édito condenatório, sendo imperiosa na espécie a confirmação da decisão do primeiro grau, com base no princípio constitucional da presunção de inocência e da incidência do axioma jurídico indúbio pro réu. Exposto, voto por desprover o apelo ministerial, devendo ser mantida a sentença do primeiro grau de jurisdição que absolveu os apelantes com base no artigo 439, letra E do CPPM. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. Desembargador militar Coronel Mendes, como vota? Já votei, senhor presidente. Acompanho o relator. Obrigado. Desembargador Coronel Brum. Senhor presidente, uma questão de ordem não teria discussão? Tem a discussão. Perdão. A matéria encontra-se em discussão. Com a palavra, Coronel Brum. Agradeço, ilustre presidente, e acompanho o ilustre juiz relator.
Desembargador militar, doutor Amilcar. Já votei acompanhando o relator. Obrigado, doutor Amilcar. Desembargadora militar, doutora Maria Emília. Não estou ouvindo, doutora Maria Emília. Os demais colegas ouviram? Senhor, Não deu para ouvir. senhor presidente, perdeu Não o deu áudio para da ouvir, doutora doutora Maria Emília. Seu áudio está prejudicado. Tirando a imagem, tirando... Vamos ver. Doutor Juarez, pedimos auxílio a Vossa Excelência. Sim, senhor presidente, já estou providenciando contato com a doutora Maria Emília aqui. Muito obrigado. Está mexendo lá, né? Senhor presidente, estou impossibilitado de contato via telefone com a doutora Maria Emília. Tentando. Obrigado. Ela já não votou no sistema? Você não votou no sistema, mas mesmo. Então, doutora presidente, já votou. A doutora Maria Emília já votou na EPROC e acabou de me pedir para lhe avisar. Tá, então estamos considerando também o voto da doutora Maria Emília. E eu passo a leitura da decisão. O tribunal, à unanimidade, nega provimento ao apelo ministerial, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau de jurisdição que absolveu os apelantes com base no artigo 439, letra E do CPPM. Mais uma vez, agradeço a presença do Dr. Fábio, advogado de defesa, que muito contribuiu para que seja feita a justiça nesse tribunal. Dando continuidade à nossa pauta, passamos ao processo de número 3 da pauta, que é uma apelação criminal de número 10.025/14/2018.9.21004. O apelante é o soldado Michael Fosqueira, apelado Ministério Público. Relator, desembargador militar Fernando Guerreiro de Lemos. Revisor, desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Advogado, o doutor Paulo Cavalcante. E o doutor Fabrício Lorande Pinheiro e Ana Paola da Silva. Eu proponho aos eminentes pares, mesmo já tendo apregoado, que fazer um intervalo de 5 minutos para ver se nós conseguimos colocar a doutora Maria Emília no ar. Fica a critério dos eminentes pares. Concordam? De acordo. Obrigado. Aqui está falando que você tem um exame de toque para hoje. Me ouve agora? Vamos ver se já está estando. Isso. Me ouve, Juarez? Sim, doutora Maria Emília, lhe escuto alto e claro agora. Tá bom agora, então voltou, tá bom. Tá ok. Eu peço desculpa, a internet aqui em casa com aquela ventaninha está uma coisa, um caos. Tá tudo bem, então? Tudo bem, tranquilo. Seguimos. Tá bom. Obrigado, Juarez. Ok.
Será que ele está em férias? Hoje está. Presidente, o senhor me ouve? Sim, doutora Maria Emília. Como disse o nosso doutor Juarez, alto e claro. Presidente, eu só queria, antes do senhor iniciar propriamente a sessão, retomar a sessão, que se o senhor solicitar a inclusão, eu retirei o processo de pauta, porque ontem a doutora Gabriela me peticionou, e em razão de problemas de internet aqui em casa, com o tempo, só retornou, na verdade, hoje, perto do meio-dia, eu não tive tempo de despachar. E... Não tem problema, doutora Maria Emília. Não, então, eu como ela, na verdade, não ficou sem saber se seria deferido ou indeferido, eu entendi por bem de retirar o processo para não prejudicar a defesa. Eu só gostaria que ficasse consignado, porque eu não consegui nem inserir no processo, ali na pauta, a modificação. Se pudesse pedir para a doutora Aline consignar, então. Depois eu converso com a doutora Aline. Doutora Ela já Aline, sabe, mas eu gostaria só de atender. falar. Tá bem. Obrigada, presidente. Vosso pedido está sendo atendido, doutora Maria. Obrigada, presidente. A senhora merece. Mas já tem cordeiro aí para nós comer churrasco ou não? Tem, bastante. Ah, então vamos ter que ir aí, né? Mas pode carnear ou não pode? Já tem encarneado. Cuidado com esses abjatos por aí. Então, vamos retornar à nossa sessão. Tá? E tendo a honra de passar a palavra ao eminente desembargador militar, Dr. Fernando Guerreiro de Lemos, para a leitura do seu relatório. Presidente, renovando as saudações a todos os pares, vamos, e ao eminente procurador e aos advogados, vamos ao relatório. O Ministério Público, seu representante legal, em atuação na Auditoria Militar de Passo Fundo, ofereceu denúncia contra o soldado Micael Fosqueira, dando como incurso das sanções do artigo 19, caput do Código Penal Militar, pela prática do seguinte fato delituoso. No dia 17 de dezembro de 2016, por volta das 20 horas, nas proximidades da sede da empresa Tolle, bairro Santim Industrial, no município de Serafina Correia, o denunciado, policial militar em atividade, agindo em razão de sua função, retardou e deixou de praticar indevidamente ato de ofício e praticou ato contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, consistente em desídia, comodismo e benevolência, ao se negar a participar de forma efetiva e direta da abordagem e demais procedimentos inerentes a uma ocorrência envolvendo perturbação da tranquilidade e direção de veículo de modo impróprio. Conforme apurado, na data e na hora referidas, a guarnição de serviço foi chamada para atender uma situação de infração de trânsito e perturbação da tranquilidade. Ao chegar no local, contudo, em vez de apoiar os colegas policiais militares na ocorrência, o denunciado manteve-se parte do tempo ao telefone, afastou-se algumas vezes do local e negou-se a participar da atuação da brigada, deixando inclusive de lavrar e assinar os documentos pertinentes, juntamente com o soldado Fábio Lopes. Ainda o denunciado disse ao civil Samuel Lorenzetti Varela que a autuação não poderia ser realizada porque a guarnição não o havia flagrado na condução do veículo, citando a expressão: "Fique tranquilo que ele não pode ter multado". A denúncia foi oferecida em 18 de maio de 2018, sendo recebida em 23 de maio seguinte, na competência do Conselho Permanente de Justiça. Vieram os autos, os antecedentes judiciais dos militares denunciados, solicitado pelo agente ministerial. Citado em 29 de maio de 2018, o procurador que informou que constituiu para sua defesa banco formado do Dr. Daniel. Foram inquiridas as testemunhas arroladas. O processo tramitou regular. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria,
de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o militar estadual, soldado Michel Fosqueira, nas sanções do artigo 19 do Código Penal Militar, a pena mínima de 6 meses de detenção. Foi concedido o benefício surciso penal mediante o acatamento das condições expostas da sentença. A sentença foi publicada em 4/2/2020, conforme a audiência e leitura de publicação da sentença. Inconformado com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo preliminarmente inépcia da denúncia, pois não narrou que o ato de ofício do réu teria retardado ou deixado de praticar indevidamente nem qual a disposição legal contra a qual ele praticou o ato. Subiram os autos, com vista ao procurador de justiça, Dr. Fábio, opinou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo provimento do recurso defensivo para reformar a sentença e absolver o réu na imputação delitiva com base no artigo 439, letra E do CPPM. É o relatório, senhor presidente, com vista ao desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues. A quem eu tenho a honra de passar a palavra. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Agora é o doutor Cavalcante, né? Sim, que é um apelante. Vou passar a palavra ao doutor Paulo Cavalcante para a sua defesa pelo período de 20 minutos. Com a palavra, o doutor Paulo Cavalcante. Boa tarde, eminentes desembargadores do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Recebam a minha saudação na pessoa do desembargador e hoje atuando como presidente desse tribunal, o Coronel Maciel. Na medida em que digo que é um prazer revê-los e o mais importante, né, com saúde. Já estava com saudades, como disse anteriormente, né, dos nobres amigos e desembargadores desse tribunal. Minha saudação também toda especial ao Procurador de Justiça, Dr. Fábio, aos serventuários do Tribunal de Justiça, nas pessoas da secretária da Aline e do Juarez, aos meus colegas, bem como a toda a assistência que está nos acompanhando via Facebook. Excelências, novamente esse defensor vem recorrer a este tribunal na busca de justiça, para que seja reformada a decisão de primeira instância que condenou por maioria de votos, 3-2, o soldado Fosqueira pelo delito de prevaricação a uma pena de 6 meses de detenção com direito a sursis. Antes de entrar no mérito, excelência, sou obrigado a fazer a menção das preliminares que foram suscitadas pela defesa. A primeira preliminar que a defesa suscitou foi da inépcia da denúncia, porque entende a defesa que o Ministério Público simplesmente repetiu, né, a letra fria da lei na denúncia, não citando qual foi, né, a disposição legal contra a qual ele praticou o ato. O Ministério Público, na denúncia, simplesmente lá colocou, que o acusado, no exercício de sua função, retardou e deixou de praticar indevidamente ato de ofício e praticou o ato contra a expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Enquadrou tudo ali, botou tudo que tinha direito. Consistente em desídia, comodismo e benevolência ao se negar a participar de forma efetiva e direta de abordagem e demais procedimentos inerentes a uma ocorrência envolvendo perturbação da tranquilidade e direção de veículo de modo impróprio. Diga-se de passagem, excelência, que não existe dentro dos autos, né, do processo nenhum boletim de ocorrência, nenhuma ocorrência, nenhum TC, nada que diga respeito à direção perigosa, né, ou perturbação da tranquilidade. Existe a menção desses fatos, mas não tem nenhum documento elaborado quanto a isso, né? E alegam que ele não teria participado da confecção desses documentos, que de nada disso foi feito, né? Também a defesa arguiu, excelências, a inaplicabilidade do princípio da indisponibilidade da ação penal ao caso dos autos. Por que, excelência, foi citado isso? Porque na sessão de julgamento em primeiro grau, o Ministério Público, o Dr. Petri, nas suas manifestações perante o Conselho, requereu a absolvição do réu. E entende a defesa que o processo penal militar é um processo de conhecimento, onde que nós temos 3 partes. Nós temos as 2 partes que são o requerido e o requerente e o juiz que vai se manifestar diante do pedido das partes. No momento em que ambas as partes, né, que tem que levar os elementos probatórios para dentro do processo, entendem que não há necessidade, que não há a condenação, a possibilidade de condenação diante das provas juntadas,
né, entende que o juiz teria que acompanhar, né, e dar provimento, e não se manifestar no tocante a parte, como é que eu vou dizer, desculpe, condenar o réu havendo pedido somente o pedido de absolvição. E aqui eu peço para reprisar a palavra da juíza, a doutora Viviane Freitas Pereira, quando em sessão de julgamento realizada na auditoria da primeira, lá em Passo Fundo, em 13 de fevereiro desse ano, esclareceu que, diante do requerimento do ente ministerial pela absolvição do acusado, não poderia ela, sob pena de decidir de ofício, violando o sistema processual acusatório, decidir de forma diversa. A magistrada, de forma muito didática, ainda asseverou que, apesar da existência de um posicionamento, e não é estranha a defesa também, eu sei que existe no Código de Processo Penal Militar, né, a possibilidade de que o Conselho Permanente de Justiça, ou até mesmo os desembargadores, havendo um pedido de absolvição de ambas as partes, decida de forma diversa, podendo até alterar o delito imputado ao réu. Né? Então, a magistrada, de forma didática, ainda asseverou que, apesar da existência de um posicionamento diverso, entende que, em sendo o Ministério Público titular da ação penal pública, o pedido absolutório feito por este principal interessado da ação põe fim à discussão. Ademais, excelências, em que pese as disposições do artigo 155 do Código de Processo Penal Comum, é imprescindível que haja a garantia da jurisdição, a qual, nas palavras do professor Auri Lopes Júnior, significa muito mais do que apenas ter um juiz. Exige ter um juiz imparcial, natural e comprometido com a máxima eficácia da própria Constituição. E, sob a luz do sistema processual acusatório, defende-se que é descabido e ultrapassado que, mesmo diante do pedido absolutório feito pelo titular da ação penal pública, insista o magistrado na condenação do acusado. Destarte, tem-se que o princípio da indisponibilidade da ação penal não possui relação com a liberdade e, inclusive, o dever que detém o Ministério Público em requerer a absolvição do acusado. Ocorre que, atualmente, com o sistema processual acusatório, é inadequado que se mantenha o posicionamento de que o Ministério Público não pode dispor da ação penal, quando cabível a absolvição. A defesa entende, excelências, né, que o nosso Código de Processo Penal Militar, feito lá em 1969, né, não foi... 1969, né? Isso. 1969, não foi abrangido, né, no atual sistema acusatório que nós temos vigente no Brasil. Ainda ressaltando, excelências, nas palavras do professor Auri, quando o ente ministerial pede absolvição, não está ele dispondo da ação, porque como agente público está obrigado à estrita observância dos princípios da objetividade, impessoalidade e principalmente legalidade, sendo que é absolutamente ilegal acusar alguém ou pedir a condenação quando não existe justa causa, punibilidade concreta ou prova suficiente da autoria e materialidade. Estas seriam, excelências, as preliminares arguidas. Agora, no mérito, excelência. Importante dizer que o soldado Michel Fosqueira está respondendo o presente processo porque, como já lido pelo relator, né, no dia 17 de dezembro de 2016, por volta das 20 horas, em atividade e agindo em razão de sua função, teria retardado e deixado de praticar indevidamente ato de ofício e praticado ato contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal consistente em desídia, comodismo e benevolência, ao se negar a participar de forma efetiva e direta da abordagem e demais procedimentos inerentes a uma ocorrência envolvendo perturbação da tranquilidade e direção de veículo de modo impróprio. Aqui, caros desembargadores, abre-se um parênteses, como já dito anteriormente, que inexiste em todo bojo processual qualquer boletim de ocorrência feito no tocante à direção perigosa ou perturbação de tranquilidade. Frisa-se, excelências, que o delito de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal Militar prescinde de dolo específico. O dolo é condição sine qua non para a sua configuração. Inexistindo esse dolo, não existe o crime. E ficou mais do que provado nos autos do processo que tal dolo nunca existiu. Tanto é, excelências, que foi motivo de concordância pelo Ministério Público, em primeiro grau, o pedido de absolvição dele, e que foi acompanhado também pelo Procurador de Justiça nesta data e neste processo também, dando provimento, né, havendo só uma discordância no tocante à linha, porque a defesa, ao final, vai pedir que a absolvição se dê pelo 439, a linha B, qual seja a que não configure a infração penal.
Mas vamos lá, Excelência, não vejamos. O soldado Fosqueira, naquela data, estava de serviço com o soldado Lopes quando foram acionados para comparecer no local em razão de uma ocorrência de direção perigosa e perturbação da tranquilidade, tendo sido acionados pela esposa do soldado Vargas. Lá chegando, eles se depararam com o soldado Vargas, a paisana, a qual teria abordado o senhor Samuel e sua companheira, porque, nas suas palavras, estariam dirigindo de forma perigosa. O soldado Lopes foi conversar com o soldado Vargas e decidiram que somente iriam oferecer o teste de etilômetro para o senhor Samuel e que nada mais fariam. O soldado Fosqueira, entendendo que o procedimento estava equivocado, alertou os colegas, bem como ligou para o seu superior, o sargento Rogério, e relatou que seus colegas estavam errados no procedimento. Posteriormente, o próprio sargento Rogério ligou para o soldado Lopes, questionando o que estava acontecendo. E o sargento Rogério falou para o Lopes, disse que o Fosqueira teria ligado para ele, mas que eles dessem um atendimento, que teria ligado para ele, dito que achava que estava equivocado o procedimento, mas que eles dessem a condução que achasse melhor. Diante disso, o soldado Fosqueira permaneceu na segurança da ocorrência, ao contrário do que narra a denúncia, e isso foi um dos motivos do pedido de absolvição, porque justamente as testemunhas que vieram ser ouvidas dentro do processo não confirmaram isso aí, que o soldado Fosqueira ficou alienado, ficou fora de participação, não, ficou muito bem configurado, justamente bem ao contrário, as testemunhas que foram ouvidas, as testemunhas civis e o soldado Crestani, atualmente o soldado Crestani, que na época era civil e estava fazendo curso para a Brigada Militar, relatou que o soldado Fosqueira ficou sim na segurança e dando atenção ao que estava acontecendo. Então, o soldado Fosqueira permaneceu na ocorrência, negando-se tão somente a elaborar os documentos, pois entendia que tal conduta poderia configurar, Excelências, ato ilegal e, portanto, abuso de autoridade. Excelências, aqui eu não quero entrar no mérito se ele tinha ou não razão na sua conduta. Apesar de que no processo, Excelências, foi ouvido o capitão Evandro, o que há mais de 12 anos é lotado no policiamento rodoviário, além do que é especialista em direito de trânsito. E o mesmo deixou bem claro que a atitude do soldado Fosqueira naquela oportunidade foi correta quando manifestou-se diante do questionamento feito pelo Conselho Permanente de Justiça. Na data de julgamento, no dia que o capitão estava sendo ouvido, o Conselho Permanente perguntou para eles, mas a conduta do soldado, no que estava acontecendo ali, foi correta? E ele disse sim, né? Dizendo que o soldado Fosqueira não deveria cumprir a designação, né? E eis que os soldados estavam fazendo ali, no entendimento dele, como especialista e atuante no direito de trânsito, era manifestamente ilegal. Excelências, eu poderia aqui, e como eu disse anteriormente, o artigo 319 fala em dolo específico, que é isso que tem que se provar e se buscar dentro do processo, não se achou. Eu poderia aqui, Excelência, fazer outros tantos apontamentos no tocante à prova que foi produzida, no tocante à inimizade das testemunhas militares para com o soldado Fosqueira, o que maculava o depoimento delas, no tocante à mentira deslavada de que o soldado Fosqueira teria deslocado em baixa velocidade quando foi acionado, porque tem uma prova técnica dentro do processo, que é o GPS, comprovando que ele andou de 56 a quase 80 km por hora dentro de vias públicas para chegar no local em menos de 5 minutos. Eu poderia fazer apontamentos no tocante ao fato de que nenhum militar, foi dito que nenhum militar gostava de tirar serviço com o soldado Fosqueira, e ficou provado por declarações abonatórias que foram juntadas, que é mentira isso aí, né? No tocante também de que esse procedimento só se instaurou, o inquérito só se instaurou porque o civil foi fazer uma reclamação da atuação dos policiais militares. E veja que se realmente o soldado Fosqueira tivesse tido a atitude que acusaram ele de ter tido, isso era fato muito grave que deveria ter sido feito uma parte, até mesmo pelo sargento Rogério, que tomou conhecimento da data dos fatos. E não, tudo isso se instaurou porque um civil foi lá reclamar da atitude do soldado, da conduta do soldado Vargas e do soldado Lopes, né? Mas o que interessa, Excelências, é justamente essa questão do dolo. O que foi o motivo do soldado Fosqueira não ter participado efetivamente no preenchimento dos documentos? E diga-se de passagem, o próprio soldado Lopes, não, o soldado Vargas, não, o soldado Lopes, se não me falha a memória, disse que não era necessário os dois preencher documentos, né? Pois bem, então o soldado Fosqueira, quando foi ouvido e desde o início alegou, Excelências, de que ele não atuou porque achou que a conduta era ilegal e que poderia configurar abuso de autoridade procedendo daquela forma. Ele entendia que o soldado Vargas, como presenciou o que teria acontecido, ele teria que ter sido comunicante, deveria ter sido feito um boletim de ocorrência pela direção perigosa, né, pela embriaguez do volante, e aí sim ofertado o bafômetro.
né? E nada disso foi feito. Então, este foi o mote, este foi o motivo do soldado Fosqueira. E este fato, Excelências, ficou desde a fase do inquérito muito elucidado dentro do processo, porque todas as testemunhas, o soldado Vargas, o soldado Lopes, o sargento Rogério, o sargento Dauomo, todos eles, quando foram ouvidos, tanto no inquérito quanto em juízo, foram uníssonos em afirmar que o soldado Fosqueira negou-se a participar porque entendia que o procedimento era equivocado. Né? No entendimento da defesa, esse processo não deveria nem ter sido, não deveria nem ter nascido esse processo. Né? Porque ficou muito claro durante o IPM que o motivo dele não ter participado foi porque ele entendia de que o procedimento era equivocado. E esse entendimento de que o procedimento era equivocado, e como ele disse, eu não vou entrar no mérito se estava certo ou não no entendimento dele. Esse entendimento dele descaracteriza totalmente o dolo específico, qual seja o de comodismo, de benevolência ou de preguiça, né? Ou de amizade, ou de desídia, nada disso ficou configurado, ficou muito claro. O soldado Vargas, quando foi ouvido, confirmou que o soldado Fosqueira teria dito que não ia participar porque achava que era irregular. O soldado Lopes, quando foi ouvido, também disse que o procedimento, que o Fosqueira teria dito que o procedimento não estava correto e não iria participar. O sargento Rogério, quando foi ouvido, disse que o Fosqueira lhe ligou e disse que não iria preencher nenhum documento operacional porque achava que era irregular a abordagem. A testemunha civil, né, o Samuel Lourenço, disse que ouviu quando o policial falou no telefone dizendo o procedimento está errado. Né? Viu quando falou com o seu colega que houve uma discussão entre eles ali um momento, e assim foram também as palavras da senhora Annelise, esposa do Samuel, e do soldado Rafael Crestani, que também estava lá acompanhando, que na época não era soldado, era civil. Né? Então, todas as testemunhas, Excelências, no conjunto probatório são uníssonos nesse sentido, de que não teve esse dolo específico. O soldado Fosqueira, no momento em que negou-se a participar, disse que negou-se porque entendeu que era irregular e que ele poderia ser responsabilizado por um abuso de autoridade. Desta forma, Excelência, a defesa entende, né, que deve ser provido o recurso e pede que seja provido o recurso, né, e que o soldado Fosqueira possa ser absolvido dessa acusação, que possa conseguir continuar trabalhando, né, com a cabeça erguida, né, com a consciência de sempre estar procurando, né, fazer o melhor. Saliente-se que foi juntado aos autos, Excelência, um elogio do comandante Tenente Nascimento ao soldado Fosqueira, elogiando, dizendo que é um policial tático, atuante, sempre pronto, né, contrariando totalmente a palavra dos seus colegas, né, que eram desafetos deles, e isso ficou provado dentro do processo, que acusaram ele de displicente no trabalho dele. Então, Excelências, eu encerro a minha participação pedindo provimento ao nosso recurso e que o soldado Fosqueira seja absolvido com fundamento no artigo 439, a linha B do Código de Processo Penal Militar. Muito obrigado. Vossa Excelência tem 3 minutos em haver. Agradeço, doutor Cavalcante, e tenho a honra de palavra ao eminente doutor Procurador de Justiça, doutor Fábio, para a sua sustentação oral. Senhor presidente, senhor relator, senhor revisor, doutor Paulo Cavalcante, novamente bom tê-lo por aqui. Eu já tinha me manifestado, assim como o doutor Petri, pela absolvição, então não quero largar nessa discussão. Eu só quero voltar à questão da preliminar, porque essa é uma preliminar que tem vindo recorrentemente a esta casa, a este tribunal. Semana passada tivemos a preliminar também da questão da disponibilidade da ação penal quando o Ministério Público pede absolvição. Eu volto a dizer que é um equívoco na visão destas alegações, muito embora eu acho que seja o caso de absolvição, assim como em outras hipóteses já sei e concordei, até porque o Ministério Público, o sistema acusatório, ele não quer dizer que o Ministério Público tenha se tornado o dono da ação, o dono da ação penal. Ele é o dominus litis no que diz respeito a oferecimento ou não da denúncia. Ele vai formar sua opinião delicti, mas o processo penal é da sociedade.
porque se nós invertêssemos essa lógica do funcionamento, neste caso, nós excluiríamos do circuito o Poder Judiciário. Me parece que um sistema de freios e contrapesos ele se baseia em que poderes de Estado e as instituições que dele fazem parte tenham um relacionamento harmônico e cada um fique em seu lugar, cada um com a sua atividade. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ele não tem... A denúncia, como todos sabem, ela é baseada em prova da materialidade e indícios de autoria, e ele, nesse caso, o Ministério Público não tem disponibilidade da ação penal, mas depois que a ação penal está em juízo, com a coleta das provas, o Ministério Público pode dizer, olha, essa é uma liberdade que nós temos em detrimento dos advogados, nós não temos o compromisso com a condenação, nós podemos nos manifestar pela condenação ou mesmo pela absolvição. O que nos move não é o interesse de um cliente específico, o que nos move é o interesse da sociedade, para absolver ou para condenar. E, neste caso, o Dr. Petri entendeu que era o caso de absolvição, e o Ministério Público, segundo grau, também entendeu que era o caso de absolvição. Mas o Conselho Sentenciante, diferentemente, entendeu que, por maioria, não foi unânime, que era hipótese de condenação. Isso não afeta em nada o sistema acusatório, isso não afeta em nada os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito e muito menos as regras inerentes à jurisdição. É uma circunstância, cada um em seu sistema de paralaxe cognitiva vai encarar o fato de uma determinada forma. Mas dizer que isso significa que o julgador está atrelado ao posicionamento do Ministério Público, aí já vai uma grande distância e seria mais ou menos retirar a voz de quem tem que falar. E numa democracia isso é extremamente preocupante. Me parece que muito menos essa posição ela tem ela não se adequa à democracia que nós construímos. Então, ao juiz cabe sempre a palavra no que diz respeito ao processo. Como as partes, e o Ministério Público no processo penal é parte, com as partes, com ele concordando ou não, ou postulando algo ou não. Então, por esse motivo, muito embora eu concorde em parte no mérito com a defesa, que é o caso de absolvição, mas por falta de provas, e não porque não se constitui crime, o Ministério Público só fez esse pequeno parênteses, porque, como falei, recorrentemente esse assunto tem vindo à baila, e ele tem me preocupado no sentido de que o sistema acusatório está preservado, o juiz deve ter a palavra final no que diz respeito ao processo e com a prova que ele tem para dar a sua decisão. Nesse sentido, o Ministério Público vai reportar o seu parecer pelo afastamento das preliminares e pelo acolhimento, pelo provimento em parte do recurso, não somente no que diz respeito à linha na qual deve ter incidência da absolvição. É a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Retorno a palavra ao eminente juiz relator, desembargador Fernando, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo e adequado. Senhores pares, o recurso de apelação merece provimento. Inicialmente, portanto, frisar, conforme já relatado, que o apelante foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça por maioria, 3-2, que acabou julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, condenando como incurso nas sanções do artigo 319 do Código Penal Militar, crime de prevaricação, a pena de 6 meses de detenção, sendo concedido o subsídio. Outro ponto de extrema relevância é que o Ministério Público de primeiro grau já havia pedido a absolvição do apelante por ocasião da sessão do julgamento, bem como em sede de contrarrazões. Da mesma forma, o Procurador de Justiça, com assento nesta Casa, em seu parecer também opinou pela absolvição. Pois bem, de pronto passa a análise das preliminares suscitadas pela defesa. A inépcia da denúncia. Alega a defesa que o apelante que a denúncia não narrou
que ato de ofício o réu teria retardado ou deixado de praticar indevidamente, nem qual a disposição legal contra a qual ele praticou o ato. Sem razão, o pedido defensivo. Conforme se depende da denúncia, o soldado Marcel Fosqueira foi denunciado pela prática em tese do delito de prevaricação tipificado no artigo 19 do CPM, assim descrito, aspas, no dia 17 de dezembro de 2016, por volta das 20 horas, nas proximidades da sede da empresa Tolle, no município de Serafina Correia, o denunciado Micael Fosqueira, policial militar em atividade e agindo em razão de sua função, retardou e deixou de praticar indevidamente ato de ofício e praticou ato contra a expressa disposição de lei para satisfazer o interesse do sentimento pessoal consistente em desídia, comodismo e benevolência, ao se negar a participar de forma efetiva e direta na abordagem de demais procedimentos inerentes a uma ocorrência envolvendo perturbação da tranquilidade e direção de veículo de modo impróprio. Conforme apurado na data e na hora referida, a guarnição de serviço foi chamada para atender uma situação de infração de trânsito e perturbação da tranquilidade. Ao chegar no local, contudo, em vez de apoiar os colegas policiais militares na ocorrência, denunciaram que o parte do telefone, afastou-se algumas vezes do local e negou-se a participar da atuação da Brigada Militar, deixando inclusive de lavar e assinar os documentos pertinentes, juntando com o soldado Fábio. Juntamente. Ainda o denunciado disse ao civil Samuel que a atuação não poderia ser realizada porque a guarnição não o havia flagrado na condução do veículo, citando a expressão. Fique tranquilo que ele não pode ter multa. Como se vê, a suposta inépcia da denúncia não tem razão de ser. Normalmente, quando verificado nesse caso concreto, que esta, à luz do artigo 77 do Código de Processo Militar, apresentou uma narrativa congruente dos fatos, descrevendo condutas que, ao menos em tese, configuram o crime de prevaricação, de forma suficiente para propiciar ao paciente os corretos exercícios do contraditório e ampla defesa. Ademais, com a superveniência da aprovação da decisão eliminatória, fica superada a alegação da inépcia, da denúncia ou da ausência de justa causa para a ação penal. No sentido, colaciona os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em verbo que está à disposição dos senhores desnecessário ler. Isto posto, rejeito a aventada preliminar. Na aplicabilidade do princípio da indisponibilidade da ação penal. Aponta a defesa que é inaplicável no caso do princípio da indisponibilidade da ação penal, de modo que se o Ministério Público que detenha o monopólio da ação penal pediu a absolvição. Não podem os juízes condenar o réu. Tem razão, mais uma vez, a defesa. Ficou sabido que o Ministério Público é parte que promove a ação penal pública e militar, nela funcionando até integral prestação adicional. Todavia, a defesa dos direitos individuais disponíveis poderá pedir a absolvição, se convencer da inocência do acusado. Parágrafo único do artigo 54 do CPM. Nesse ponto, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça não fica adstrito à opinião do Ministério Público, à medida em que pode decidir, em conformidade com a sua convicção, situação derivada do princípio do livre convencimento motivado. Nesse passo, coligações precedentes do Superior Tribunal de Justiça em verbos também deste livro que está à disposição do senhor. Isso posto, rejeito a preliminar em epígrafo. Não sei se Vossa Excelência quer destacar, presidente, as duas preliminares. Depende de Vossa Excelência, doutor Fernando. Oi? Vossa Excelência que decide. Se quer destacar, destacamos. Então destacamos, né, para ficar bem claro. Vamos destacar? Sim. Destacamos. Então, colho o voto em relação às preliminares. Desembargador Coronel Mendes como revisor. Rejeito as duas, senhor presidente, com o relator. Obrigado. Matéria encontra-se em discussão. Nada havendo a discutir, continua a colher os votos em relação às preliminares. Desembargador Coronel Brum. Senhor presidente, rejeito, acompanhe o ilustre desembargador relator. Desembargador doutor Amilcar. Eu também rejeito juntamente com o relator. Desembargadora doutora Maria Emília. Igualmente com o relator, senhor presidente. Obrigado. Restituo a palavra ao eminente juiz relator, desembargador doutor Fernando, para o voto de mérito. Vamos ao mérito, senhor presidente. Quanto ao mérito,
merece ser acolhido o pedido defensivo e do próprio Ministério Público pela absolvição do apelante. Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia, acolho como minhas razões de decidir os bem lançados fundamentos expostos pelo Ministério Público, primeiro grau de jurisdição, constante de suas razões invérbias. Como está à disposição, acho desnecessário de ler, é bastante extenso, não vou cansá-los, e o próprio procurador também já reafirmou esta posição. Como se vê, o Ministério Público de primeiro grau de jurisdição, de forma percussiente, abordou e esgotou praticamente a matéria, evidenciando-se a existência de dúvida se o réu tenha realmente deixado de participar da ocorrência, bem como da motivação pessoal do acusado no seu agir. Ainda é imperioso realçar que o acusado realizou um contato com seu superior, sargento Colli, pedindo orientação sobre a condução da ocorrência, o que denota, no mínimo, dúvida sobre o seu dolo. Destarte, confrontando-se as provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial, não verifico compatibilidade nem concordância suficiente para a imposição de um édito condenatório, sendo imperioso na espécie a reforma da decisão de primeiro grau, com base no princípio constitucional da presunção da inocência e da incidência do axioma indúbio pro réu, devendo o acusado ser absolvido com base no artigo 439, letra E do CPPM. Exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no mérito do provimento em parte do recurso defensivo, já que ele pede pela letra D, pela recurso defensivo para reformar a sentença e absolver o réu da imputação delitiva com base no artigo 439, letra E do CPPM, senhor presidente. É como voto. Obrigado, doutor Fernando. Desembargador Coronel Mendes, como revisor. Eu acompanho, senhor presidente, o voto do relator. Obrigado. A matéria encontra-se em discussão. Nada havendo a discutir, continuo a colher os votos. Desembargador Coronel Brum. Acompanho o voto, ilustre juiz relator. Desembargador Fernando. Obrigado. Desembargador doutor Amilcar. Já votei, senhor presidente. Também acompanho. Obrigado. Acompanhando, né, doutor Amilcar? O senhor não ouviu? Está ligado meu microfone, não está? Tá, agora estou lhe ouvindo bem, doutor Amilcar. Tá, eu já votei acompanhando o eminente relator. Tá, obrigado. Desembargadora doutora Maria Emília. Já votei também, senhor presidente, com o relator. Muito obrigado. Passamos à leitura da decisão. O tribunal, após rejeitar a unanimidade as preliminares arguidas no mérito, sem divergência de voto, dá provimento em parte ao recurso defensivo para reformar a sentença e absolver o réu da imputação delitiva com base no artigo 439, letra E do CPPM. Agradeço a participação de todos os eminentes pares, agradeço mais uma vez a fidalguia do doutor Cavalcante, que sempre nos honra com a sua participação, e o doutor Fábio, nosso procurador, todos os eminentes pares, a doutora Aline, o Juarez, e eu quero deixar uma proposição, eminentes pares, doutor procurador, para que nós façamos um ofício de cumprimentos pela passagem do aniversário no dia 7 de setembro, de 93 anos de idade, do nosso ex-governador, doutor Alceu de Deus Colares, que foi um dos governadores que mais juízes nomeou para esse tribunal. Então, eu proponho aos eminentes pares, se entenderem como válido, a aprovação dessa proposta no ofício de cumprimento ao excelentíssimo senhor doutor Alceu de Deus Colares, que tem 93 anos. Não é pouca coisa. Aprovo.
Tem a minha aprovação. Obrigado. Então, Igualmente. mais uma vez, obrigado, doutora Maria, doutora Amilcar, coronel Brum, coronel Mendes, doutor Fernando, e agradecendo mais uma vez a participação de todos os eminentes pares. Eu agradeço a colaboração e a ajuda de todos os eminentes pares, do doutor procurador, da secretária, meu secretário, todos aqueles que colaboraram comigo nessas 2 sessões em que eu tive a honra de presidi-las. Obrigado. E o doutor Fernando, eu sei que vai entrar em férias também. Desejo umas boas férias para o senhor, para a sua esposa, e um bom restante de semana para todos os pares e seus familiares. Muito obrigado. Um abraço, até mais. Obrigado a todos. Um abraço. Boa tarde a todos, cuide-se. Obrigado. Até mais.